Não sei se o Cleverson tem a nossa foto lá. Muito bem, deixa eu contar uma história para vocês. Felipe, você está por aí? Está ali, né? Ótimo. Hallo, alles gut mit Ihnen? Ja, natürlich, ich bin sehr gut. Então, era uma vez um rapaz que começou a falar assim: Papai do céu, por favor, me deixe ter as chaves do céu, me deixe ter acesso ao reino de Deus. E ele clamava dia e noite, dia e noite. E aí Deus fez um teste com ele. Meu filho, se por acaso você tiver condições de reter as chaves da porta branca da igreja, eu vou te dar as chaves dos céus. E eis que está aí a prova, que eu tive que sair de roupão, pijama, chinelão, gostoso no sofá, tranquilo, junto com a família, sossegado. E o Felipe pega e liga assim: ô pastor, eu estou sem a chave. E o André que está com você, que também deveria ter a chave? Ele deixou com a Susan. Ele que disse. Ele que disse. Está ali ele. Você disse, não disse? Pode ser que ele tivesse enganado. Mas enfim, toca o pastor sair daquele jeito. E ele ainda tem coragem de botar no Facebook. Então, para não dizer que eu estou com vergonha daquela foto, está aí, para todo mundo ver que eu peguei aquela calça da roupa do Rafa. Está vendo a camisa dele ali em cima? Não é, Rafa? Não está combinando bonitinho, tá certinho, parece que a gente só trocou. Na verdade, nós vamos falar sobre a última parte da série, a Next Generation Leadership. Então, como encerramento, existem algumas maneiras de você fazer com que uma próxima geração entre em ação. Uma delas é, por exemplo, alguém que está se aposentando, já botou o chinelo no pé, já começou a diminuir o ritmo da vida e começa então a treinar outras pessoas para que as pessoas assumam o seu lugar. Mas é óbvio que elas precisam primeiro conseguir carregar a chave da própria igreja, né? Primeira lição de liderança, certo? Sempre carregue a chave da igreja. Eu acho que eles nunca mais vão esquecer a chave em casa, né, André? Nunca mais, né? Muito bem. Mas olha, foi divertido ver a cara deles. Aliás, estavam todos me esperando ali, né, para ver. Acho que fizeram até um bolão, né, Felipe? Alguma coisa assim para. Eu acho que ele vem assim de pijamão, não sei o que e tal, né? E essa. É? Fizeram isso? Já me conhece. Já estava sossegado. Tem gente que tenta me ligar às 10 e pouco da noite, eu já falo com voz de sono. O Marquinho é campeão. Cadê o Marquinho? Veio hoje? Está aí? Não, é um furão mesmo. Foi para um arrastapé de um casamento, hein? Não voltou. Mas ele quase sempre, aliás, toda semana infalível, 11 e pouco, ele me liga. Mas é que ele tem alguma coisa. Quer fazer o Marquinho parar de falar? É só botar ele dentro de um orelhão. Ele não consegue falar se ele estiver parado no telefone. Ele desliga. Se ele estiver fora do orelhão, estiver com o celular, ele anda para lá e para cá, para lá e para cá. Aí ele fica, nossa, é algo assim, deixa você tonto. Essa é a nossa próxima geração de líderes. Estão bem servidos, né? O Marquinhos, Felipe, André, todo mundo me ligando às 10 e pouco da noite. Tem condições. Mas a próxima geração de líderes está aqui. E ela pode assumir o lugar através de uma transição. Sempre existe transição na nossa vida. Transição de geração, transição de várias situações. A outra maneira de fazer uma transição é se por acaso o líder, por exemplo eu, cair morto. E aí toca todo mundo no desespero, sair correndo e decidir quem que vai assumir a igreja. Ou você ter um cenário que é muito mais compatível hoje
com o que nós estamos vivenciando. As gerações mais velhas e as novas estão liderando juntas. E nós vemos várias igrejas, várias empresas, várias organizações, vários grupos com uma liderança jovem, 25, 30 anos de idade. Mas também temos diversas organizações grandes com uma liderança de 60, 70 anos de idade. Então nós temos esta realidade acontecendo e muito provável que você que está aqui hoje vai participar de alguma forma, liderando um projeto, liderando alguma coisa que Deus te deu para você fazer. E anote bem isso, uma palavra direta agora que Deus está falando. Muitos aqui estão para receber alguns projetos para vocês ou para você tocar e começar. E nós vamos abordar algumas palavras aqui que vão ser super importantes para que vocês comecem a fazer aquilo que Deus está colocando no coração de vocês. Gente, é muito importante que você perceba que Deus está falando com você. Eu vejo algumas pessoas se cutucando, e é isso mesmo. Deus já te disse, comece. E nós estamos vivendo tempos onde pessoas novas vão estar tocando projetos, ao mesmo tempo que as pessoas que já estão liderando algumas coisas. Então, se você está frequentando a C3, eu tenho a certeza de uma coisa: Deus vai te tirar da zona de conforto e vai forçar, entre aspas, eu não vou dizer entre aspas não, porque Jesus, quando pegou os discípulos e disse, entra no barco e atravesse o lago, ele não fez de uma maneira superficial, ele impeliu, ele obrigou os discípulos a entrar no barco e a enfrentarem algumas coisas que eles não queriam enfrentar. Então, se você quer abrir teu coração agora, abra. Deus está te falando, Ele vai te forçar a entrar nesse barco que você está relutando a entrar. Deus está te forçando a começar a ter a coragem de dar um passo e fazer aquilo que Ele está pondo no seu coração. Ok? Então tem uma palavra já para você se aquecer e começar a perceber que você veio para escutar alguma coisa diretamente de Deus hoje à noite. Ok? Então vamos continuar aqui. Muito bem, tendo esse cenário, onde Deus quer sim usar você, eu quero te alertar para algumas coisas super importantes para que você dê passos firmes e não precise se arrepender e voltar atrás. Ou fazer muitas correções. Correções sempre a gente vai fazer, mas em algumas áreas seria muito importante que a gente não precisasse voltar atrás e corrigir. Me permita ler uma história que foi gravada na palavra de Deus. E diz assim: no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. A história é a seguinte: Herodes estava tendo um caso com a mulher do seu irmão, e João Batista apontava o dedo para ele e dizia: você não pode fazer o que você está fazendo, está errado, não é assim que Deus desenhou a raça humana, não é assim que Deus quer que a raça humana viva em sociedade. E aí, essa mulher então, querendo se livrar do seu marido atual, e querendo então calar a voz da consciência, disse para a filha dela: faz o seguinte, já que ele te prometeu, em outra passagem diz assim, até metade do meu reino Herodes prometeu. Dança, chega uma mulher com a dança do ventre, sei lá, o pole dance, né? Faz aquela dança assim, maluca, dá um nó na coluna. Aí o cara bobão está lá, nossa, tudo isso é seu, né? E aí, conquista o coraçãozinho do velho gagá tarado,
e diz: até metade, Cristiane, do que você quiser, até metade do que eu tenho é teu. Tudo, inclusive eu. Não quer, né? Não? Não quer? Não sabe? Mulher. Lembra do Nordeste? Lembra? Até metade do reino de Herodes, ele estava disposto a dar para essa mulher que dançou para ele, e ele gostou, ele desejou agradar esta menina. Até metade do meu reino eu te dou. E a mãe dela então convence ela de pedir a cabeça de João Batista. A importância desse homem era tão grande, e ele falava tão alto para Herodes, que quando ele escutou isso, ele ficou triste. Ele preferia ter dado metade do seu reino do que ter que ir cortar a cabeça de João Batista, porque ele sabia que João Batista era o cara que falava o que Deus queria que ele falasse. Por mais que ele estivesse enrolado e preso no estilo de vida que ele nem, mesmo no fundo do coração, ele nem queria isso. Mas ele teve que cortar a cabeça de João Batista e teve que dar para essa menina, e essa menina então recebe a cabeça, imagine, a cabeça de João Batista num prato de prata, entrega para sua mãe. A primeira lição de liderança para você que vai começar um projeto: jamais tente satisfazer os desejos de uma outra pessoa, em detrimento de fazer aquilo que você tem que fazer. Herodes estava tendo a festa, ele poderia ter terminado a festa e ter dito: pode sair, moça, bela dança. Mas pelo ambiente que ele criou, ele se sentiu impelido a querer agradar um pouquinho mais uma pessoa, duas pessoas, a multidão, todos. E por causa da multidão, ele não conseguiu voltar atrás, porque ele não queria fazer com que o povo ficasse descontente com ele. Então, super importante, nunca tente ficar agradando pessoas em detrimento daquilo que Deus disse para você fazer. Se Deus disser para você: vá na festa, vá na festa. Se Deus disser para você: não vá na festa, não vá na festa. Como é importantíssimo para você e para mim ouvirmos a voz de Deus. E uma promessa de Jesus para você, que é um novo líder, que está por começar esse projeto, principalmente que Deus está colocando no teu coração, é que Ele fala com você. E Ele prometeu que as minhas ovelhas me ouvem, conhecem a minha voz e me seguem. Alguns de vocês estão prestes a começar a ouvir a voz do seu pastor, não de mim. Deus pode até falar bastante através de mim, bastante através de alguém, mas nada melhor do que você começar a desenvolver teu relacionamento com Ele e começar a ouvir a voz dEle. É outro nível, é outro patamar, é outra vida cristã. O desejo de agradar alguém pode te custar muito caro. Agora, aqui tem uma pegadinha. Às vezes, você pode estar misturando, usando isso a seu favor. Você pode jogar fora aquela ideia: bom, então eu não vou nem servir o meu próximo. Cuidado, não misture as coisas. Uma coisa é você fazer o que os outros querem que você faça, e você fica constrangido e tem que fazer, mesmo sabendo que você não deveria. E a outra coisa é: alguém precisa que você faça alguma coisa, e você, pelo teu egoísmo, não faz. Então, são situações diferentes. Vocês conseguem perceber a diferença? Em algum momento, a palavra de Deus diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Eu posso ajudar a pessoa? Posso ajudar a pessoa. Vai contra aquilo que Deus está me mandando fazer? Não.
Então ajude. Não seja egoísta. Vai lá e ajude. Ok? Então é importante. Primeiro ponto. Nunca faça o que os outros desejam. Não tente agradar as pessoas simplesmente por agradar. Outra coisa é você servir. Mas só tentar agradar a pessoa, com medo do que ela vai pensar, não entre por esse caminho. Não é assim que você deve viver. Não é assim que você, como um novo líder, deve tocar a sua vida. Servir o próximo é outra história. Ok? Então o desejar agradar alguém, pode custar muito caro. Pode custar a cabeça de uma pessoa muito importante. Pode custar a cabeça de uma pessoa que está ao seu lado. Pode custar a cabeça do seu projeto. Pode custar a cabeça de alguém. Ok? Segundo ponto importante para você e eu pensarmos um pouquinho sobre essa próxima geração que já está aqui. Vocês que estão aqui. Mateus capítulo 14 diz assim: quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Ah, meu Deus! Eu uma vez estava traduzindo, primeira vez que eu traduzi na minha vida, um pastor que veio de Trinidad e Tobago, um negão assim. E aí, ele falando assim, e the Holy Ghost. E eu falei, e o Santo Fantasma. Espírito Santo. Holy Ghost. Eu não sei porque que usa um ghost. Para que fazer isso? Maldade pura, se é que existe maldade pura, entendeu? Não? Eu explico outra hora. Santo Fantasma. E eu estou liderando uma igreja hoje. Vocês devem ser pessoas muito más para ter um líder como eu, hein? O que vocês fizeram na vida, hein? Nossa, olha só que vergonha. Mas olha só, quando viram, ah, meu Deus, Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Mas quando peraí, eles estão lá, gritando de medo, todos os discípulos gritando. Aí Jesus escuta esse grito, imagine o grito, tempestade, onda, para lá e para cá, vento, e eles gritaram, nossa, devem ter soltado assim o grito, do desespero. Mas também, você de noite, de repente um cara branco, passando pela água, andando, é assustador. Jesus, acho que ele estava de alguma brincadeira com os discípulos, não é possível, porque em outras versões diz assim, e ele queria passar por eles, tipo assim, chegar lá antes. Eu não sei, acho que Jesus estava de brincadeira, e acho que a brincadeira meio que deu errada, E aí os discípulos, falei, calma, coragem, aqui, você é gigante aí, rapaz, não fica com medo não, você é homem, Coragem, Jesus disse, coragem. Quantas vezes Deus manda escrever essa palavra, coragem? Quantas vezes você, no fundo, tem ouvido essa palavra? Ei, coragem. Quando você vai enfrentar um inimigo, quando você vai enfrentar aquele teu velho adversário que te faz cair, e Jesus diz, lá no teu íntimo, coragem, você consegue. Todos nós temos algumas dificuldades internas, todos nós temos dificuldades para serem superadas, e às vezes a gente está sozinho, e a tentação vem, e Jesus diz, coragem, você consegue superar isso. Eu sei que você é igualzinho a mim, e todos nós temos áreas da vida, aonde Jesus chega e diz, coragem, você consegue vencer isso, não tenha medo, você consegue superar isso. Quando os discípulos viram essa situação assustadora, é uma cena que eles nunca viram, seria normal, não seria normal a gente ficar assustado, a gente gritar? Por que Jesus não disse simplesmente, ei, sou eu, calma, fica tranquilo? Não, ele disse coragem. Porque, gente, não basta ficar tranquilo em algumas situações. A próxima geração, vocês, eu, estamos juntos nisso. Só ficar tranquilo, gente, não adianta. Não basta você ficar calmo. Você precisa ter coragem.
E Jesus não disse: ei, peraí só um pouquinho, deixa eu jogar coragem para você. Está mais corajoso agora? Leandro, ele disse: ei, tenha coragem, seja corajoso. Josué, quando assumiu a liderança de Moisés, a primeira coisa que Deus disse para ele foi: sê tu corajoso. É uma ação que você precisa ter, é uma ação que eu preciso ter. Não é algo que eu simplesmente, vou pegar aqui coragem de Deus e vou colocar em mim e vou ser corajoso. Pronto, agora estou revestido. Não é assim. Coragem é uma decisão. Coragem é algo que você diz: eu vou enfrentar esse negócio aqui agora. É uma decisão. Jesus disse: seja corajoso. Enfrente o medo. Não tenha medo. Ele aponta para você. Em outra situação, eles estão no barquinho e Jesus está dormindo. E aí eles: meu Deus, então eu vou levar uma surra quando chegar no céu, né, dos discípulos, mas vou aproveitar que não estou lá. Meu Deus, me ajuda, não te importas que a gente pereça. Aproveito. E Jesus vira para eles: ô manezada, é o seguinte, por que vocês são tão tímidos, hein? Por que vocês não acalmam essa tempestade? Estou dormindo aqui, precisa me acordar por causa de uma tempestade? Por que você é tão tímido? Gente, a gente enfrenta algumas dificuldades, alguns desafios, algumas crises, e a gente fica desesperado. Olha como é que Deus pensa, gente. Moisés chega na frente do Mar Vermelho, só o Mar Vermelho, e olha como é que Deus pensa. Moisés vira para o povo e diz: calma que Deus vai dar um jeito para vocês. E Deus vira para Moisés: por que você está falando comigo? Diga para o povo que marche, faça alguma coisa, você tem que abrir o mar. Você devia ter tido essa iniciativa. Gente, Deus tem mais expectativa em cima de você do que você imagina. E não são falsas expectativas, porque Deus não se decepciona. Deus não tem ilusões, Ele sabe muito bem do que você é capaz. Por isso que Ele diz: seja corajoso. Está dentro de você. Está no DNA que Deus te deu. Quando Ele criou a raça humana, Ele disse: seja abençoado. Isso significa: receba poder para. Não existe nada nesse mundo que possa impedir você de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Só você pode deixar de fazer. E é por isso que às vezes Deus se irrita. Não, Deus, chama outro. Moisés, eu sou gago. Eu estou com as ovelhas. Não sei mais falar. E Deus diz: você está me irritando, Moisés. Tudo bem, eu vou chamar Arão. Tá bom assim? Chama o Arão e ele fala no teu lugar. Tá bom? Agora você vai? Bom, não tem uma outra opção, né? Eu vou. Jesus disse: tenha coragem. Deus disse no Velho Testamento: tenha coragem. Vocês não percebem uma sequência? Ele continua dizendo a mesma coisa. Deus não se contradiz. Ele não vai dizer para vocês: não, sente aí, relaxe, fica tranquilo. Ele não vai falar isso para você, porque Ele não muda. Ele vai dizer para você: seja corajoso e faça o que você tem que fazer. Estou meio brabo hoje, né? Mas é porque Deus quer o teu melhor. Deus quer que você saia da inércia. Não fique parado esperando que Deus se mova. Mexa-se. Vá em frente. Se você está aqui, Deus está falando com você. E Ele quer que você vá em frente. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Deus não quer que você permaneça numa situação derrotada. Ele quer que você avance. Que mais? Então, próxima geração, você e eu,
precisamos lidar com coragem todas as situações. Não basta você ir me esconder no esconderijo do Altíssimo e levo para Ele todas as minhas ansiedades. Tá bom, leve. Mas você entre confiante. Entre com ações de graças. Deus, obrigado porque eu tenho a vitória, mas eu estou um pouquinho preocupado. Nunca entre na presença do Rei sem ações de graças. Por isso que, gente, é importante, no momento de oferta, por exemplo, Deus fala assim, não venha na minha presença de mãos vazias. Putz, mas hoje eu vim, não tem problema. Estou te ensinando agora. Como é que você entra na presença de um rei? Como é que você entra na presença de uma autoridade muito grande? Normalmente você leva algum presente. Normalmente você traz alguma coisa para a pessoa. Quando a gente visita a casa de alguém, volta e meia alguns amigos vêm lá em casa, e a mulher traz uma florzinha, traz, sei lá, algum bolinho, né? A gente se encontra de vez em quando aqui nas quartas-feiras, a primeira quarta-feira do mês, a gente faz uma reunião de oração. E volta e meia, quando chega essa quarta-feira, a Fran, ela traz um bolinho, bem bonitinho, gostosinho, e depois da oração, a gente come aquele bolo, que é uma delícia. A gente entra na presença do Rei com ações de graças. A gente vem na igreja sempre trazendo alguma coisa. Não venha na minha presença de mãos vazias. Por isso que é importante a gente pensar antes e não cair na igreja sem querer. Você que está nos visitando, não se preocupe, isso não é para você. Ok? Se você ainda não tem uma caminhada com Deus, não tem uma caminhada com Jesus, está começando a se inteirar do assunto, nem se preocupe com essas coisas agora. Isso é para nós que estamos andando já há algum tempo com Jesus. Ele nos lembra, Ele nos ensina como é que a gente se comporta diante de um rei. Ele é o Rei dos Reis. Muito bem, fechando parênteses aqui. Quando, mais para frente, nessa experiência que os discípulos estão tendo com Jesus, então Pedro diz, então eu vou agir com coragem. Eu vou dar um passo. E aqui vem um segredo para você, líder, dessa próxima geração. Ele diz assim, Jesus, se és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus disse, venha. E ele sai do barco. E anda. Mas quando ele começa a tirar os olhos de Jesus e começa a ver a situação difícil, ele começa a ter medo. E Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas não é por bronca, é simplesmente, que pena, Pedro, você podia ter dado mais 15 passos e dominava o assunto. Eu não sei se Pedro depois praticou, mas uma coisa é o seguinte, ser corajoso não significa ser bobão. Tem um leão lá fora, deixa comigo, né? Tá lá você, o leão veio, você se toca, o que você fez? Aí está lá você orando assim, Deus, meu misericórdia, me ajuda, me perdoe, o que eu fiz? Eu não quero ser comido, minha mãe. Ele abre o olho, ele olha para o lado, não foi comida, acho que Deus respondeu minha oração. Mas na verdade está lá o leão, papai do céu, muito obrigado por essa comidinha. Ser corajoso não significa ser bobo. O que Pedro fez aqui foi falar assim, Jesus, dá uma ordem, dá um comando, e em cima disso eu vou ser corajoso. Quando você faz uma coisa, desse projeto que Deus está pondo no teu coração, e você faz uma coisa que lá dentro de você, o Espírito Santo está fazendo assim, e você vai afundar. Isso não é ser corajoso. Isso é ser cabeção, teimoso, orelha comprida.
Então nós temos que ter coragem em cima daquilo que Jesus fala, certo? Ok? Então coragem é super importante, mas seja corajoso em cima de uma ordem de Jesus. Tá? Então, vamos para frente. Mais um pouquinho aqui. Em Atos, capítulo 18, nós temos o apóstolo Paulo tendo uma experiência que nós aqui estamos vivendo. Essa, pelo menos, é muito parecido com a minha história e da Cris, aonde vocês fazem parte. Atos 18, 2, versículo 2 a 4. Paulo, então, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo, ele manteve a sua profissão, ele continuou trabalhando, e por muitas e muitas vezes ele provia sustento até para outras pessoas. Ele era fabricante de tendas. Nós temos aqui uma empresa, e parte do nosso dia, parte da semana, nós dedicamos para pregar o Evangelho. E essa visão que Deus colocou no nosso coração, nós queremos que isso se espalhe pelo Brasil, para que mais e mais empresários possam abrir as suas empresas e começar, mesmo que seja de uma maneira tímida, gente, como nós estamos começando. Não despreze os pequenos começos. Como nós havíamos falado no começo do ano, Deus colocou no nosso coração como igreja, uma igreja de líderes, uma igreja de pessoas que influenciam, pessoas que se relacionam, estão inseridas na sociedade. Que se nós trouxermos, cada um de nós, 2 pessoas, alguns vão trazer 3, outros vão trazer só mais uma, alguns não vão trazer nenhuma. Mas se nós como corpo de Cristo, nós como amigos, pessoas que estão frequentando um lugar, fizermos isso, lembrarmos disso, tivermos consciência que nós somos líderes, e líderes influenciam, então nós podemos fazer a visão que Deus colocou no nosso coração acontecer da noite para o dia. É da noite para o dia. E eu sei, gente, que de vez em quando a gente esquece, cai no esquecimento. E a gente passa a semana e a gente acaba não evangelizando, acaba não influenciando pessoas nessa direção. Mas é um ponto que nós devemos lembrar, que todos nós, cada um de vocês aqui, você é um médico, mas você é um evangelista. Você é um engenheiro, mas você é um pastor. Você é um enfermeiro, mas você é um profeta. Você é um profissional de alguma área, mas você continua tendo junto com você uma profissão, um chamado sobre a sua vida para levar o nome de Jesus adiante, o evangelho dele adiante. Faz sentido isso para vocês? Vocês percebem que Paulo é fabricante de tendas, ele trabalha, ele continua trabalhando. E aí ele se encontra com 2 pessoas da mesma profissão, eles se juntam e fazem um negócio e fazem o dinheiro acontecer. Eles estão comercializando, fazendo o sustento deles acontecer. E também aproveitam e vão evangelizar, vão pregar a palavra. E chega um momento que Paulo, ele para até de fazer isso por um tempo e vai pregar o evangelho. Fazer 100% aquilo que ele foi chamado para fazer. A próxima geração de líderes vai precisar fazer da sua empresa e a sua família amar, apoiar, investir e, se for até necessário, morrer por Cristo e pela sua igreja. E eu já vou mostrar isso para vocês de uma maneira um pouquinho mais forte. Eu não estou buscando líderes religiosos que se separam das pessoas que estão no mundo. Se você pensa assim, é muito importante que você jogue fora esse pensamento. Jesus nunca quis que você se isolasse do mundo, que você se afastasse do mundo. Ele quer que você seja que nem Ele. Jesus tinha fama de amigo de pecadores. Jesus tinha fama de amigo de prostitutas e cobradores de impostos. Essa era a fama dele. Se você... Como é que eu posso colocar isso? Não me interprete mal.
a igreja é um lugar onde o Espírito Santo se move, se manifesta. Daqui a pouco a gente vai orar junto com vocês e queremos que o Espírito Santo se manifeste. Mas se a tua experiência, a única experiência que você tem sobrenatural, é no momento que alguém põe as mãos sobre você e tem uma música gostosa, e tudo isso é de Deus, é assim mesmo que funciona, está tudo certo. Mas se você não tiver isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo se repetir, você precisa rever o teu cristianismo. Você não pode viver de domingo em domingo. Você precisa viver de domingo a domingo, tendo experiência com o Espírito de Deus. O Espírito Santo veio para ele ter relacionamento com você. Segunda-feira, você precisa conseguir reproduzir o ambiente sobrenatural. Isso serve para mim, isso serve para você. Você não pode se conformar com aquilo que você já alcançou. Você precisa continuar mergulhando em Deus, se aprofundando em Deus, no relacionamento com Ele. Mas me permita ler, junto com vocês, 2 Timóteo 4, 1 a 8. 2 Timóteo 4, 1 a 8. Já acharam aí? Agora, se vocês acharem, me avise. Dá um grito aí, alguma coisa. 2 Timóteo. Acharam? Não? Sim, falem comigo, gente. Não me deixe sozinho aqui. 2 Timóteo 4, 1 a 8. Em português. Muito bem. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar. Paulo aqui está consciente de que ele em breve vai ser executado. Paulo está consciente de que ele vai ser morto. E ele vai ser levado daqui para outro mundo. E ele vai se encontrar com Jesus. E aí ele tem algumas orientações para a próxima geração de líderes, no caso Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, ou seja, quando ele voltar, e por seu reino, eu te exorto. Não pense que é para Timóteo que ele está falando. Ele está falando com você, Bruno Hassum, Leandro, Rafa, está falando com vocês, Davi, está falando com você. Seu Paulo, ele está falando com você. E todos vocês, cada um de vocês, e comigo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Como é que eu me preparo? Eu devo vir na igreja todo domingo? Com certeza. É o suficiente? Nunca. Então se eu fizer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado em casa, eu não preciso vir domingo? Precisa vir domingo. Não existe cristianismo sozinho. Como é que você vai perdoar alguém? É no relacionamento. Não existe cristianismo sozinho. É de segunda a segunda, é de domingo a domingo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Não é ser só paciente. Matou 3, que pena. Que Deus console a família deles, né? Não, com doutrina. Tem que corrigir. Tem que dizer o que é certo e o que é errado. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Gente, esse tempo está por aqui. Está ao nosso redor. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, eu preciso escutar alguma coisa porque eu estou com o meu ouvido coçando. Alguém fale alguma coisa para essa coceira parar.
Alguém fale uma coisa que eu gosto, para minha coceira parar. Paulo está profetizando a respeito dos nossos dias. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Quer dizer, o cara do microfone só pode falar aquilo que eu gosto de ouvir. Porque se falar o que eu não gosto de ouvir, eu vou embora. Pego as minhas coisas e vou para um outro lugar até que eu ache alguém que fale aquilo que eu quero ouvir. Os líderes da próxima geração, você e eu, não podemos ter ouvidos que cocem, que fiquem, pelo amor de Deus, fala uma coisa gostosa para mim, fala uma coisa para eu me sentir bem. Você e eu não podemos ter esse perfil. E vocês já vão entender o porquê. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Preciso falar com as pessoas. Eu preciso me relacionar com as pessoas. E eu não estou dizendo para você ser aquela pessoa bitolada, em que a pessoa diz, e daí vamos comer um churrasquinho hoje? A minha vontade é fazer a vontade do Pai, a minha comida é comer a comida do Pai. Né? Aí você sempre tem uma resposta espiritual. Não, o evangelista, ele precisa saber se relacionar com as pessoas. Filipe, ele sai correndo atrás de uma carruagem, tem um eunuco lá. Alguém já conheceu algum eunuco? Alguém conheceu algum eunuco aí? Tem algum eunuco aqui? Se apresente, porque a gente precisa conhecer esse. Né? Mas enfim, corre atrás do eunuco e conversa com ele. Troca uma ideia com ele. E espera um convite. Escuta, você não quer explicar isso para mim? E aí Filipe então sobe na carruagem e explica. E aí há uma conversão e até batismo, que hoje a gente vai fazer. Não seja uma pessoa religiosa que está totalmente desconectado das pessoas. Responda as coisas como elas realmente são. Você está gripado? Está amarrado em nome de Jesus. Tudo, se eu estou gripado, você tem algum remedinho aí? Sabe? Seja normal, seja gente, seja um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. E aí Paulo fala, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Eu vou ser. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Gente, nós já fizemos uma série do Apocalipse. Quem de vocês já participou de uma parte, pelo menos, da série do Apocalipse? Alguns aqui já participaram. Gente, cristianismo, Jesus, se você não conseguir enxergar que isso um dia vai acontecer, a sua transição para a próxima geração, para os teus filhos, vai ser muito fraca. E a próxima geração precisa receber o bastão na mão, com olho no olho, com convicção, unção sendo passada adiante, porque eu não quero ser responsável para que os meus filhos tenham uma fé fraca, que tenham ouvidos que cocem e falem, por favor, fale uma coisa boa para mim. Não fale que Jesus vai voltar. Ai, que horrível. Gente, Jesus vai voltar. Se você não acredita nisso, então o teu cristianismo ainda não está naquilo que deveria ser. Mais uma vez, você que está nos visitando, isso não é para você ainda. É para nós que temos a convicção, estamos dizendo, eu sigo Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. É para você que eu estou falando. Então eu preciso ter a convicção de que um dia eu vou partir. Paulo tinha consciência, e ele passou o bastão para Timóteo, dizendo para ele o que ele devia fazer. Nós precisamos ter a mesma consciência. Nós estamos aqui para passar o bastão ou receber o bastão de alguém.
para que esta corrida continue para a próxima geração, para a próxima geração, para a próxima geração. E esta última geração precisa estar preparada para a volta de Jesus, porque serão dias muito difíceis. Então você e eu temos esta responsabilidade de preparar a próxima geração e deixá-la muito consciente da importância do relacionamento com Deus. E eu quero te incentivar muito, por mais que não seja uma mensagem motivadora e sim pesada, e eu estou consciente que é uma mensagem pesada, mas eu quero que você saiba que existe transição. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Você não vai viver para sempre. Existe transição, sim. Agora, existe transição de fases de vida. A hora que eu vou sair de casa, a primeira vez que eu fui para a escola, eu queria morrer, porque eu estava saindo de perto da mamãe. Eu entrei no ônibus, fiquei, sabe aquela carita? Aí voltei da escola, passei para o, sei lá, para o fundamental, sei lá quando é que era. E eu tinha voltado dos Estados Unidos, e eu estava com um sotacão assim. Aí, eu não conseguia falar o R, eu falava Harry, Ronald. E aí, por ironia do destino, chega para mim o meu número da chamada, 33. Eu odiava aquele número. Odeio mais ou menos até hoje. Tenho traumas. Porque tinha um gordinho na minha sala, e aí ele fazia bullying comigo. Aí tinha que ler o livro de português. E aí o cara sabia, Marcelo Dea, se você está ouvindo isso, Marcelo, você me marcou profundamente. Mas eu te perdoo. Aí, você lê um pedaço e a professora diz, diga o número, para a próxima continuar lendo. Eu, o gordinho, estava lendo lá. Ele olhou assim para mim. Número 33. Aí eu tinha que dizer o meu número. 33. E a sala inteira. Nossa, eu ficava desesperado. Eu queria matar aquele gordinho, só que ele era mais forte que eu. E uma vez tentei e ele me deu uma gravata, nunca mais mexi com ele. Sofri. Mas transição, você e eu vamos passar sempre. Nós vamos passar por transição de escola, transição de faixa etária, transição hormonal, transição, e para cada transição, você e eu precisamos ter coragem de entrar nessa nova fase. Para eu chegar na universidade, eu tive que ter coragem de ir na sala, participar. Quantas pessoas morrem de medo e não querem? Ou vou começar a trabalhar, um ambiente diferente, uma transição. Eu preciso de coragem, você precisa de coragem para sair de onde você está para aquilo que Deus quer que você faça. No começo da mensagem eu disse, tenha coragem. Eu vou repetir, você está sendo chamado por Deus para fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Não espere ele se mover. Não fique parado. Dê um passo. Faça alguma coisa. Não tente fazer com que as pessoas fiquem felizes. Sirva as pessoas. Mas faça o que você tem que fazer. E você vai ter que ter coragem para fazer isso. Fazer o quê? Fazer aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Coragem não é ser bobo. Coragem é agir em cima daquilo que Deus está te dizendo. Deus pôs um projeto no teu coração, seja corajoso e faça. Para a gente abrir a igreja, tivemos que ter muita coragem. E coragem não significa ausência de choro, porque o que eu chorei para não abrir essa igreja, vocês não imaginam. Quanto eu chorei para não sair da igreja que eu estava. Para não fazer o que eu estava fazendo. Estava doido para fazer lá onde eu estava. Tão mais fácil, tão melhor. Tem dinheiro, tem gente já. Né? Não me dá 10%, já teria 700 pessoas. Uhul, eu sou um sucesso. Uau, uma igreja de 700 pessoas já de cara no primeiro dia. Nossa. Cris e eu, não sei quantas vezes você chorou, se é que você chorou, mas eu chorei. Sentei na frente do Pio lá, e o Pio ficou até constrangido. Ele, calma, Rona, calma, que é isso, Pia? Coragem. Você precisa ter coragem para dar o passo.
Não me arrependo do passo que eu dei. Não me arrependo nem um segundo. Mas foi necessário coragem para seguir aquilo que Deus pôs no meu coração. E Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sou mais e nem menos. Eu sou igual a você. Talvez a diferença de um para outro seja a coragem que a pessoa teve. Gente, Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então eu quero que você vá em frente. Se é para abrir uma igreja, abra uma igreja. Se é para você ter filhos, tenha filhos. Se é para você noivar e casar, noive e case. Se é para abrir uma empresa, abra uma empresa. Se é para mudar de emprego, muda de emprego. Se é para ir para o primeiro trabalho, vá para o primeiro trabalho. Se é para mudar de trabalho, mude de trabalho. Mas seja corajoso e não bobo. Pense e perceba, Deus está falando com você, então você vai ter que ter a coragem de fazer algo. E normalmente é algo que você não consegue fazer. E com isso eu quero encerrar, para que a gente possa entrar na série Espírito Santo. Porque Ele vai te ungir para fazer alguma coisa. Se Jesus está falando para você fazer alguma coisa, você precisa ter coragem para fazer. Mas você não vai conseguir fazer se você não for banhado, encharcado, batizado, enfiado, imerso, envolvido no Espírito Santo. Você pode ser multibilionário e estar fazendo um belo projeto, mas não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer. Coragem, que eu estou falando, está 100% vinculada à voz do Senhor, para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Pega a Madre Teresa de Calcutá, pega empresários bilionários, e você vai ver uma situação no céu que pode ser bem diferente daquilo que as pessoas esperam ouvir de Deus. Começa aqui. Começa aqui. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir Ele dizer, venha. Aprenda a ouvir Ele dizer, faça. E que você tenha coragem de vir, que você tenha coragem de fazer, que você seja corajoso e não bobo. Vamos ficar em pé? Depois dessa música, nós vamos subir, nós vamos batizar. Gi, como é que é o nome da tua amiga? Não veio? Então, alguém mais quer ser batizado? Nós temos toalha aqui. Eu posso até emprestar uma bermuda, uma camiseta. Alguém quer? Então nós vamos batizar o meu filhão. Vai ser uma alegria. Aliás, eu batizei meus 3 filhos. Coisa boa, uma delícia. Batizei a Giovana, batizei o Gabriel e vou batizar o Felipe. Para mim não tem coisa melhor do que isso. Maravilha. Se você precisar de oração, vem aqui na frente. Nós vamos orar rapidamente por você. Mas com certeza o Espírito Santo vai te tocar. E aí depois disso a gente sobe e a gente vai batizar o Felipe. Tá bom? Se você quer oração, vem aqui na frente enquanto nós estamos cantando. Venha rapidamente aqui. And I don't know how, but the closest friends I've ever known